Olá, aqui no Fala Câmara Entrevista para as plataformas digitais do site, YouTube, Facebook, da TV Câmara e também da Rádio Câmara, no 93,9 FM, nos canais 31.3 UHF Digital e o canal 10 da NET. A vereadora Chiara Raineri conversa conosco aqui no estúdio. Hoje, especificamente, vamos oferecer a você um conteúdo de informação, atualização da chamada primeira fase na Comissão Especial de Inquérito que apura eventuais irregularidades em duas indenizações, como você bem sabe, com todos os depoimentos disponíveis também na página da TV Câmara no YouTube, para você assistir a hora que você quiser na íntegra. Neste momento, nós vamos tentar fazer uma avaliação para você, a partir da visão da vereadora, das coberturas das auditivas e dos documentos, em relação à chamada floresta urbana, que tem uma indenização inicial de cerca de 38 milhões de reais, 33 milhões de reais para um eventual parcelamento com um projeto de lei na casa, mas sobre esse conjunto de verificações até este momento. Chiara, obrigado por ter nos atendido aqui nessa atualização. Imagina, eu que agradeço. Nós temos vários pontos para analisar em relação ao assunto. Eu vou tentar tratar de algumas dimensões para ajudar quem está do lado de lá e não está familiarizado a entender algumas questões, já tentando ver a perspectiva da CEI em função ao fato consumado. O fato é, temos uma indenização a pagar, dificilmente vamos nos livrar dela, porque já é coisa julgada no judiciário, e estamos tentando, mesmo através do suporte de uma comissão especial de inquérito, fazendo a necessária apuração para tentar identificar erros e projetar eventuais saídas. Então vamos começar pelo lado inverso. Eventuais saídas. Você se sente a esta altura segura de que todas as ferramentas do poder público disponíveis na hora de avaliar processos, analisar diretrizes, elas podem, com a legislação e os parques, ARIEs e tudo que temos hoje no ambiente urbano decretado, nos livrar de indenizações daqui para frente? Pergunta dificílima, porque nós temos instrumentos, mas nós temos instrumentos não regulamentados. Então, qualquer situação não regulamentada dá margem, dá insegurança jurídica. E eu acredito muito que essas solicitações aí de indenização, desapropriação, qualquer coisa que tenha chegado aí nos últimos anos, para que a prefeitura pudesse de alguma forma indenizar proprietários de áreas aqui do nosso município, tenham chegado nessa condição em função dessa insegurança que existe, né? É uma insegurança que um proprietário de uma área tem, que é um munícipe, é uma pessoa que está na nossa cidade e que merece atenção. Então, eu acho que o poder público, ele tem a obrigação, tanto quanto o privado, principalmente quando a gente fala em áreas a serem preservadas. A legislação, ela regra isso, né? Então, assim, não é só o poder público que tem essa responsabilidade, o privado também tem, mas eu acho que como poder público, alternativas, né, a serem apresentadas aos proprietários, né, de áreas a serem preservadas, devem ser feitas a todo momento. Nós temos muitas áreas preservadas na cidade de Bauru e eu acho que isso exige um esforço ainda maior, né, da prefeitura no sentido de esclarecer, principalmente com relação aos instrumentos previstos no plano diretor, aquilo que é possível, né, de ter ainda como algo a ser valorizado dentro de uma determinada área a ser preservada ou que está sendo preservada. Então, alguns instrumentos que nós falamos durante a CEI, né, que nós tivemos inclusive que estudá-los, porque também não era do conhecimento nem nosso aqui, vereadores, quem dirá das pessoas que não estão debruçadas sobre o tema, que são leigas, que não conhecem. Então, a gente tem a obrigação, e eu acho que a CEI está cumprindo inclusive esse papel, de esclarecer algumas situações, né? Transferência do direito de construir, né? O direito de preempção, a outorga onerosa. Então, são instrumentos que estão previstos e que, por exemplo, nesse caso da CEI da Floresta, em nenhum momento foi apresentado
nem aos proprietários das áreas ali que compreendem a floresta urbana, e também não foram apresentados na defesa da prefeitura. Acrescentariam outro ingrediente da função do Poder Legislativo nessa questão a partir do trabalho da SEI. Normalmente a gente tem um ambiente de interpretação inicial político, inclusive, sobre comissões especiais de inquérito, como caça às bruxas. Você já dá um elemento adicional importantíssimo para a sociedade, que é a compreensão desses elementos. Acrescentaria para o seu raciocínio de que, coincidentemente ou não, o fato é que estamos diante da legislação, da necessidade já a partir de 2018, são 10 anos de intervalo pelo Estatuto das Cidades, da revisão do plano diretor, ou seja, de análise se devem ser regulamentados ou não outros e estes também elementos. A SEI também está cumprindo esse papel de antecipação de alguma forma. Também está cumprindo o papel, porque ela faz uma discussão, né, uma discussão preliminar até daquilo que deverá ser discutido na revisão do plano diretor, que estamos atrasados, por sinal, né? E aí sem muita perspectiva de como vai acontecer, quem é que vai fazer essa revisão, quando é que a gente começa a participar, porque há uma preocupação ainda interna dentro da Câmara que o ano que vem é ano eleitoral. Difícil fazer discussões de um plano diretor, que é algo complexo, que deve ser feito em toda a cidade, concomitantemente com campanha eleitoral, porque, querendo ou não, os candidatos estarão nas ruas, né, fazendo as suas discussões, e acho que não seria adequado, coerente, que as discussões estivessem acontecendo ao mesmo tempo. De outro lado, vou usar uma simbologia aqui da Comissão Especial de Inquérito, na cabeça da pessoa que está do lado de lá, daqueles maior ou menor quantidade de informações, uma ideia sobre a minha pergunta inicial. Bom, então o que precisamos fazer para evitar novas indenizações? Eu vou pegar um outro gancho para a sua apropriação. Em vários dos seus questionamentos na comissão de inquérito, tem embutido nas perguntas um raciocínio para tentar compreender exatamente o que foi feito eventualmente de errado, para que a gente possa fazer correções neste momento. Tem algum sentido de que, do ponto de vista global, nós temos sim mecanismos na legislação previstos na local, na estadual ou não, e do próprio Estatuto da Cidade, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, de que quando um proprietário pede uma diretriz para um parcelamento de solo, o caminho, talvez, do Poder Executivo seja muito mais de buscar soluções dentro da lei do que absolutamente dizer não. Correto seria esse caminho, né? Buscar alternativas, apresentar possibilidades, ajudar no sentido de que empreendimentos sejam feitos na cidade, porque gera todo um desenvolvimento também econômico que é importante para a cidade, e também não esvazia economicamente o empreendimento, lesa economicamente o proprietário. Então eu acho que tem que ser feito a atenção a esses pedidos de uma maneira coerente e muito bem estabelecida. O que nós percebemos durante essa apuração aí da SEI e no caso da floresta urbana é que os processos não são estabelecidos. Ora se consulta determinadas instâncias, ora não. Interessante, por exemplo, na defesa, que dentro de uma Secretaria de Negócios Jurídicos, dentro de uma Procuradoria da Prefeitura, existe uma autonomia que é absoluta e inaceitável de uma única pessoa ao fazer a defesa de um município do tamanho de Bauru, né? E no caso, nós estamos falando de uma indenização de 33 milhões que ficou exclusivamente sob a responsabilidade de um único procurador que não conversou com o seu procurador superior, que é um procurador geral, que lá eles não têm o entendimento de que é um superior, né? E aí, em termos de gestão, eu fico até confusa, porque eu nunca vi isso na minha vida, né? E sou uma pessoa de empresa, então eu imagino que um procurador que
não responde a um procurador-geral, não consulta um procurador-geral, e esse procurador-geral também não fala com o seu secretário de negócios jurídicos, o seu secretário não conversa com o prefeito hora nenhuma, que fica sabendo que tem que pagar uma indenização de 33 milhões na hora em que houve uma condenação. Então, o processo todo, ele é confuso, ele não está estabelecido, e isso prejudicou sobremaneira a cidade. Nos seus questionamentos também tem questões mais a miúdes de conteúdo, como, por exemplo, na área da defesa, a tentativa de compreender por que uma determinada tese única é adotada, no caso da floresta urbana, para a questão da ação judicial aqui, e mesmo sendo o município derrotado com essa tese única, se repete basicamente essa tese única, desconsiderando outros tantos fatores favoráveis ao interesse público na apelação, se fosse o caso. É o tipo de condição, né, que foi dito aqui para mim, inclusive, durante a SEI pela procuradora do caso, que não cabe a mim questioná-la, né? Então, assim, a quem é que cabe? Só a OAB. Então, é algo também que, para nós aqui, que estamos tentando esclarecer, buscando o entendimento de se há responsáveis, quem são, em que momento, né? Para nós, isso vem como um desaforo, Nelson. Um desaforo, porque nós não estamos aqui querendo acusar, nós estamos tentando esclarecer. Então, assim, o questionamento sempre é no sentido de a gente buscar alternativas. E que se houve, né, um prejuízo, se houve um erro, que isso não se repita. Se é por falha de um processo ou se é pela postura de um servidor da prefeitura, nós temos que entender onde é que está esse problema e nós temos que sugerir que isso seja modificado. Eu acho que a SEI vai ganhar nesse sentido. Pagar os 33 milhões, eu acredito, eu ainda acredito, que sou uma pessoa que tenho fé, eu ainda acredito que a gente consiga de alguma forma reverter, talvez por essa ação, né, movida por alguém que não é da prefeitura, né? Talvez traga algum resultado, mas ainda assim, Nelson, se nós tivermos que pagar esses 33 milhões, a SEI também cumpre um outro papel, que é buscar alternativas, porque se esses 33 milhões saírem dos cofres da prefeitura, né, que essa indenização seja paga, aquela área, se realmente não teve, né, um esvaziamento econômico, o que é que nós podemos fazer com essa área que traga o retorno dos 33 milhões para a prefeitura? Chiara, para o leigo, para aquele cidadão que está tentando compreender esses assuntos que nem é do horizonte dele de informações do dia a dia, fica ainda mais difícil entender, no caso da defesa, que é a nossa menção aqui nesse momento, de que a gente defendeu uma tese jurídica, ok, trabalho da prerrogativa do procurador que estava na função. Mas a mesma prefeitura, internamente, tem e comprou uma área contígua àquela, a gente repete esse dado aqui, de R$ 24,50, uma documentação interna, pago para a mesma compensação ambiental. Isso não ser utilizado pelo município na tese contra os R$ 139,04 é ainda mais difícil de ser compreendido. Ainda mais difícil de ser compreendido, né? Como é que essa informação não entrou no processo? É muito difícil de ser entendido. Entendido até é possível, mas aceitável não dá, não dá. Não é aceitável que isso não tenha sido colocado. Uma questão natural do ponto de vista político é que havia e há, né, uma expectativa natural em relação ao conteúdo, à experiência, a própria vereadora tratou disso no depoimento, do deputado federal Rodrigo Agostinho, não pela posição que ele ocupa hoje, que é importante, ele é presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Câmara Federal, mas por ter sido vereador, ambientalista, ativista ainda durante o período anterior à vereança, secretário municipal do Meio Ambiente em parte desta tramitação do processo que estamos falando da floresta urbana e posteriormente prefeito por 8 anos. Como você recebeu a afirmação do Rodrigo de que ele conheceu
no conteúdo de uma indenização à época de 21 milhões de reais pela imprensa. Não dá assim, né, para imaginar que alguém que foi lá abraçar aquela área, defender que aquilo lá fosse preservado, né, que alguém que fez 2 desapropriações, né, naquela mesma área, né, foi tomar conhecimento que uma parte desta área, né, virou um precatório de 33 milhões pela imprensa. É algo assim que choca, principalmente porque existia uma relação muito próxima com aquela área. Dele mesmo. Né? Parte daquela área também virou um condomínio residencial, né? Aprovado e construído na gestão do próprio Rodrigo quando prefeito. Então é difícil a gente entender que uma área que foi objeto de tanta manifestação dos ambientalistas a ser preservada, de repente recebe ali um empreendimento residencial de mais de 20 prédios. Né? Teve ali 2 desapropriações ao valor de R$ 24,00 o metro quadrado, que teve um pedido, né, de empreendimento, de diretriz de empreendimento para parte daquela área, que foi solicitado, né, uma atenção especial da Secretaria de Meio Ambiente quando o Rodrigo era secretário municipal, né, que depois teve aí a sua negativa, né, e que isso gerou esse precatório e que não chegou em momento algum a ser apresentado ao prefeito que, olha, aquela área que o senhor tanto gosta, o senhor tanto quis preservar, tem um pedido aqui de indenização milionário. Houve uma avaliação dessa área que gera um valor absurdo. O senhor precisa saber que isso está acontecendo. Né? Mesmo porque a família proprietária daquela área, a família do seu Amâncio Pinheiro, que vivia ali da terra preta, daquela área em volta do córrego, procurou o Rodrigo quando prefeito por várias vezes para falar sobre o empreendimento que foi construído, sobre os problemas que estavam acontecendo. Então estava em pauta a área durante a sua gestão como prefeito. Então saber no final da sua gestão, do segundo mandato, que a prefeitura teria que pagar um precatório de 33 milhões para um dos proprietários daquela área, pela imprensa, Nelson, é difícil, né, da gente acreditar. Parte da floresta urbana, se a gente pegar como princípio do que foi argumentado na Comissão Especial de Inquérito até agora, e também pelo governo, lógico, que é de preservar a última vegetação remanescente, chamada maciça, de cerrado, no ambiente urbano, já descontados os 130 mil metros quadrados da parte que ficou degradada ou desmatada em alguma forma no período que geraram os prédios da MRV do Minha Casa Minha Vida. Ela tem de fato hoje cerca de 120, 110 mil metros quadrados adquiridos pela prefeitura, a R$ 24,50. Se pagarmos os precatórios, isso for eliminado cerca de outros 130 mil deste pedaço. Agora aquilo tem 593 mil metros quadrados. Eu coloco isso porque se o objetivo de toda essa discussão, além da indenização e das questões de ajustes, é manter aquela vegetação urbana, nós temos alguns milhões a serem discutidos, inclusive de questões ainda não desapropriadas ou não adquiridas, como os 150 mil metros quadrados, que é objeto de ação na 7ª Vara Civil, que a comissão da CEI em diligência visitou, eles estão tentando reocupar por causa desse litígio atrás do CEAGESP. Não tem sentido, segundo os técnicos, de imaginar a manutenção disso sem ela ser global, porque vão ter recortes de outras matrículas ali, não que vão suprimir, mas que não pertencem ao município. Nós estamos então dizendo que a este momento, além de não termos solução para o pagamento, nós temos também a garantia e a propriedade sobre a preservação da chamada mata. Ainda está em aberto essa questão.
Ainda está aberta essa questão e acho importante que nós colocarmos que essa área, quando ela foi definida como uma área a ser preservada, ela geograficamente ela não foi muito bem estabelecida, né? Tanto é que um empreendimento residencial foi construído dentro da área. Então, se não era uma área que merecia preservação, essa área deveria ter ficado fora, né, da área, assim dizer. Foi colocado também lá na margem da Avenida Edmundo Coube 100, 150, 200 metros de margem para que ali pudesse se exercer um dos instrumentos do plano diretor, né? Que o empreendimento, ao invés de ser construído de maneira horizontal naquela área, ele pudesse ser construído de maneira vertical e haver ali uma questão econômica que não gerasse esse esvaziamento, que foi o que na verdade foi defendido pelos proprietários em função aí da ação que gerou esse precatório de 33 milhões. Então, isso tudo, né, se fosse pensado como uma única mata, floresta que devesse ser preservada, então ela teria que estar muito bem estabelecida, teria que ter havido um estudo técnico para dizer exatamente qual é a área que teria que ser preservada, porque senão fica isso. Houve um esvaziamento econômico, que não foi isso. Se não foi isso que é a tese da prefeitura, não houve. Como é que não houve? Não houve porque nós temos alguns instrumentos que garantem isso. Não houve porque existe um estudo técnico que diga isso, né? Então, nós perdemos porque não temos estudo, porque não regulamentamos instrumentos, porque a defesa não conheceu todas as situações que existiam para essa área e porque não houve diálogo interno dentro da prefeitura. Sobre os estudos técnicos, a comissão também acabou precipitando algumas ações ou reações necessárias do poder público, acanhadas ou não, em relação a algumas questões daqui para frente. O Ministério Público também participou da formação de um grupo de trabalho, a vereadora esteve presente, que está em início de fase, com o objetivo de mediar, através dessa função de fiscal da lei, algumas ações que possam pelo menos evitar que a gente sofra indenizações, que era um dos objetos do nosso bate-papo aqui. A esta altura, enquanto estamos gravando, já tem um estudo prévio, preliminar, mas que já era esperado, da própria Secretaria do Meio Ambiente, informando, ao contrário do que pensava o então prefeito Rodrigo Agostinho, de que dos 6 parques naturais que ele criou, inclusive Aries, por decretos ao longo dos seus governos, todos sem estudo técnico, sem manejo, sem planos de análise de flora e fauna, enfim, por mínimos que sejam, de que 5 deles, pelo menos, não são necessários desses decretos, porque envolveriam eventuais potenciais de pedidos de indenização. Todos estão na área urbana e tem uma outra leitura sobre a questão da legislação, mas o fato é que temos um ingrediente aqui. Além dessa floresta, estamos sabendo agora que tem outros remanescentes florestais que precisam ser regulamentados, então, para que se evite eventuais indenizações. Eu acho que tem que ser feita uma correria aí. A regulamentação ela é urgente e a gente tem questionado, né, por que não foi feita a regulamentação, né? Por que esses instrumentos não foram regulamentados? Por quê? Sempre o porquê, né? Passou. Eu acho que existe uma questão que independe muito de, olha, o mercado não aceita muito, porque nós ouvimos isso. Não há uma aceitação do mercado para o índice o coeficiente de aproveitamento. Eu acho que isso independe de aceitação. Eu acho que o Poder Executivo tem que abrir a proposta, abrir a discussão. O quanto vai se fechar é outra situação. A discussão vai dizer o que é aceitável, o que não é aceitável, né? Eu acho que é importante haver a discussão. Agora, dizer que as pessoas não estão preparadas para discutir, isso não é verdade. A cidade precisa discutir,
Não são as pessoas que não estão preparadas. E eu não sei que pessoas, que mercado que é esse que não está preparado. E eu acho que a discussão começa, inclusive, aqui dentro desta casa. Então, em momento algum, nós ouvimos sobre essa discussão aqui dentro. E está na hora de nós começarmos a fazer. Mesmo que seja antes dessa revisão do plano diretor. Porque se o plano diretor de 2008 ainda não está regulamentado, nós vamos esperar o quê? Para começar a regulamentar e começar a discussão de um novo plano diretor, que a gente deverá ter aí, se Deus quiser, outros instrumentos que protejam a prefeitura de indenizações milionárias como essa e que também não lesem as pessoas que são proprietárias de terras no nosso município. Lembrei de uma frase de um curso, enfim, que eu fiz de Direito, onde o professor no conteúdo falou: o direito não socorre quem dorme. Serve talvez para esse caso aqui. É isso aí. Chiara, muito obrigado de ter abordado conosco os principais pontos, são inúmeros deles, a gente não esgota aqui, obviamente, essa questão, e se tiver algum adendo, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de colocar, Nelson, que aqui eu fiz algumas considerações como vereadora que faço parte da SEI, né? Então, mesmo que a gente tenha tido a iniciativa de apresentar a proposta de SEI, que a gente participe, é só, na verdade, a minha opinião, né? O relatório da SEI não está pronto, né? Nós estamos fazendo as oitivas, mas não reunimos todas as informações, não fizemos a discussão, né? Para dizer, olha, o resultado da SEI é este. Então, aqui fica só realmente aquilo que eu entendo como algo que realmente nós já temos de apuração dentro da SEI. E eu agradeço demais a oportunidade, né? Acho que todos nós temos estudado muito a respeito destes precatórios e é importante que toda a cidade entenda o que isso significa em termos de prejuízos para a nossa cidade. O quanto isso, né, é algo que vai impactar diretamente nos serviços que a própria prefeitura oferece. Muito obrigado, a vereadora Chiara Ranieri. Hoje nós abordamos aqui, a partir da análise da primeira parte da Comissão Especial de Inquérito da chamada Floresta Urbana, da indenização que está em curso no Poder Judiciário em discussão com a Prefeitura. A segunda parte de oitivas da Comissão Especial de Inquérito tratará do complemento dessas informações, de depoimentos ainda não colhidos, e também da segunda etapa, que é relativa ao precatório de 14 milhões da área atrás do núcleo Gasparini. Acredite, de uma área de amortecimento do Estado da Sebastião Aleixo, onde tem córrego e linhão, elementos esses que também não foram elencados na indenização, mas esse é um assunto para o nosso próximo programa. Até o nosso próximo encontro.